porque os nossos líderes estão muito preocupados em enriquecer cada dia mais. Então o que acontece? Como eles não têm uma ajuda, então eles ficam lá na idolatria, ficam lá no pecado, ficam lá muitas vezes consultando mortos, adorando mortos, deixam de ser salvos, porque lhes falta essa ajuda material. Então nós temos que pensar muito nisso. Quantas pessoas estão deixando de ser salvas porque não tem uma ajuda financeira, uma assistência social? Por quê? Porque nós estamos procurando enriquecermos cada dia mais. Não tem dinheiro que chega. E o dinheiro, ao invés de ser empregado para ajudar essas pessoas a encontrar a salvação, o dinheiro está sendo usado para passeios, para enriquecimento, mansões, fazendas. Está sendo usado para tanta coisa que deveria estar sendo usado para alcançar essas pessoas necessitadas. Então veja só que Jesus dá para nós um ensino, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Os pobres, os necessitados precisam ser alcançados, todos precisam ser alcançados. Precisam ouvir o Evangelho e precisam de ajuda dessas pessoas. Então veja só que o Evangelho de Lucas, ele se preocupa com essas pessoas, com os pobres, os necessitados, as crianças, as mulheres, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que têm mais necessidade de Deus. Não quer dizer que algum rico não possa ser salvo, mas é muito raro encontrar um que seja salvo, porque eles não têm necessidade, não procuram por Deus, não parece que vivem sem precisar de Deus, já tem a sua própria consolação. Mas Jesus disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim evangelizar os pobres. Então, não só pobre de espírito, existe um rico que é pobre de espírito, mas existe um pobre que às vezes é exaltado. Mas pobres aqui, tanto fala da condição financeira como da condição espiritual. Então, pobre de espírito é aquele que necessita de Deus e que pede mais de Deus, que sente necessidade de mais e mais de Deus, é um pobre de espírito que Jesus supre essa necessidade. E pobre material, aquele que não tem condição financeira. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter sempre essas pessoas. Então pregue, ensine, ajude essas pessoas a alcançar a salvação. Compartilhe com eles a salvação que você recebeu. Então o Evangelho é pregado aos pobres. Esta era a função principal da nossa igreja, pregar aos pobres. Mas parece que isso já vai sendo mudado. Parece que a base do Evangelho que nós recebemos está sendo totalmente mudada. A valorização da presença, do poder do Espírito Santo, dos milagres na igreja, está sendo desprezado. E também essa valorização de pregar aos pobres, aos necessitados, está sendo mudada. Cada dia fica mais difícil um pobre entrar em nossas igrejas. Igrejas luxuosas. Investimos milhões no luxo, enquanto os pobres estão passando necessidade, estão necessitando de ouvir a palavra de Deus, de serem alcançados. E nós vamos ver que no dia que Jesus nasce, então, a notícia sai primeiro para quem? Deveria sair para os reis, deveria sair aí para as pessoas importantíssimas. Não, saiu para os pobres, aqueles pastores que estavam no campo pastoreando. Apareceram ali vários anjos, todos cantando, comemorando a alegria da vinda do Salvador. E foi comunicado àqueles pastores, eles é que foram lá, os primeiros a chegarem, para verem ali com seus próprios olhos a salvação que chegou aos homens, que chegou ao mundo. Veja só, Deus escolheu pessoas humildes, simples, pobres, para serem os primeiros visitantes ali. E vejam que Jesus sempre estava entre essas pessoas que necessitavam, os leprosos que eram excluídos da sociedade, as crianças, ele sempre esteve próximo, sempre as colocou próximas de si. As mulheres que eram na sociedade judaica desprezadas, humilhadas, Jesus também estava sempre ali com elas. Os
cobradores de impostos, pessoas que eram desprezadas, humilhadas, que eram odiadas pela sociedade, mas pessoas que necessitavam ouvir a palavra de Deus, que precisavam de Deus. Então nós temos que levar o evangelho a essas pessoas, as prostitutas, os drogados, lá nas prisões, nos hospitais. Temos que levar a palavra de Deus, a chance dessas pessoas serem salvas. Mas também precisamos ajudá-las financeiramente, cuidar delas. Tópico 2 é a realeza do Messias. A mensagem angélica anunciada aos pastores que se encontravam no campo era que havia nascido na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Lucas lembra o fato de que Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi, cumprindo dessa forma a profecia bíblica, que está em Miqueias 5:2. Mas o Messias não apenas nasce em Belém, cidade de Davi, ele também possui realeza, porque é da descendência de Davi, como atesta então a sua árvore genealógica, Lucas 3:23-38. Mas não era só isso. Lucas também detalha como o anjo de Deus falou da realeza do Messias aos camponeses. Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor, Lucas 2:11. Essas palavras proferidas pelo anjo, além de mostrar a realeza do Messias, destacam também a sua divindade. Jesus é Deus feito homem. Olha aí o que diz Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja só que é comunicado aos pastores que estavam no campo quando Jesus nasceu, que de Davi, da descendência de Davi, teria nascido então o Salvador. Ele é apresentado como o Rei, como o Senhor, como o Salvador. E é declarado então que ele é da descendência de Davi, cumprindo-se a palavra de Deus e cumprindo a aliança que Deus tinha feito com Abraão, que da descendência de Abraão nasceria. Depois a aliança com Davi também dizia que do descendente dele que reinaria. Então veja bem que tudo vai se cumprindo. E aqui Miqueias diz onde nasceria? Em Belém. Então, para se cumprir a palavra de Deus, Jesus teria que ser descendente de Davi e teria que nascer em Belém. E isso se cumpriu. E Lucas escreve tudo certinho, e até aí a árvore genealógica de Jesus, de onde ele descende, mostrando que ele é descendente então do rei Davi. Não poderia ele governar, reinar sobre Israel, se não fosse descendente do rei Davi. Então, ele vai governar? Vai. Jesus mesmo, durante o milênio, governará a terra. Então ele pode? Pode. Ele é descendente de Davi? É. Então essas palavras do anjo dizendo que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, tudo isso indica que Jesus não é apenas homem, mas ele é Deus. Ele é 100% homem, é 100% Deus. Já viu algum homem poder dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou? Só Jesus poderia dizer isso. Porque além de homem, é Deus. Nunca deixou de ser Deus, nem um segundo. É Deus. Se Jesus deixasse de ser Deus, a Bíblia diz que todas as coisas subsistem pela palavra de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Então se acabaria tudo. Então ele continua sendo Deus, era Deus quando estava aqui na terra e nunca vai deixar de ser Deus. Na parte 4, nós temos aí o nascimento de Jesus e o judaísmo. Tópico 1, judeus piedosos. Tópico 2, rituais sagrados. No tópico 1, então, judeus piedosos. Lucas mostra que o nascimento de Jesus aconteceu sob o judaísmo piedoso. Ele ocorre dentro do contexto daqueles que alimentavam a esperança messiânica. São pessoas piedosas que aguardavam o Messias e, quando ele se revelou, elas prontamente o reconheceram. Primeiramente, Lucas cita Zacarias, um sacerdote piedoso, e sua esposa Isabel. A Escritura sublinha que ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente nos preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas 1,6. Lucas apresenta também Simeão, outro judeu piedoso de Jerusalém, e que esperava a consolação de Israel. A ele foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes que visse o Messias. Lucas 2, 25 e 26. Da mesma forma, a profetisa Ana
uma viúva piedosa que continuamente orava a Deus e jejuava. E quando viu então o menino Jesus, deu graças a Deus por ele e falava da sua missão messiânica. Lucas 2, 36 a 38. Então Lucas, no meio daquele monte de judeus que não acreditavam em Deus, não tinham mais esperança, esqueceram-se da promessa de Deus, viviam ali, como a Bíblia diz, uma terra seca, né? Sem a presença do Espírito Santo, sem ali a busca pelo Messias, sem acreditar mais, sem se lembrar da palavra de Deus. No meio de tudo isso, desse caos, Lucas enxerga então alguns personagens, algumas pessoas que eram piedosas, pessoas que estavam esperando o Messias, pessoas que acreditavam na palavra de Deus. Sempre Deus manteve essas pessoas, sempre existiu na terra. Então, essas pessoas que buscavam Deus, acreditavam em Deus, que tinham comunhão com Deus, que desejavam as coisas de Deus. Então, dentre esses, Lucas destaca então, nós vamos ver aí, ele destaca, por exemplo, Zacarias e a sua esposa, e diz que eles davam um testemunho excelente. Eram pessoas íntegras, piedosas, que estavam aguardando a vinda do Messias, estavam orando a Deus pedindo um filho. Então, pessoas diferentes dos outros. Nós vamos ver também que Lucas fala de Maria. Maria, ele apresenta então Maria também como uma mulher especial dentre as outras mulheres. Nós vamos ver que quando Maria fala o seu Magnificat, ela mostra que ela era uma estudiosa da palavra de Deus. Ela acreditava e ela desejava que o Messias chegasse. Nós vamos ver que era uma mulher especial dentre tantas mulheres, uma mulher que acreditava em Deus, que buscava a presença de Deus, que acreditava na vinda do Messias, do Salvador, do Senhor. E também Lucas destaca aí Simeão, que ninguém pode dizer se ele era jovem ou velho, mas uma pessoa que estava esperando a vinda do Messias. E Lucas fala da ação do Espírito Santo naquele homem, e ele profetizou quando viu o Messias. Também Lucas fala da profetisa Ana. E nós vemos aí que Lucas diz que o Espírito Santo revelou àquele homem, Simeão, que ele deveria ir ao templo, que ele veria aquilo que tanto tempo ele esperava, a consumação. Ele veria ali o Messias, o Salvador, ele veria aquilo que ele mais desejava. E foi guiado então pelo Espírito Santo. Depois o Lucas aí apresenta a profetisa Ana. E ela então recebe ali do Espírito Santo o impulso de procurar pela criança, e ela também encontra o Messias. E ela profetiza a respeito desse Messias. Então veja só que Lucas destaca aí pessoas dentro daquela sociedade, dentro daquele país, aquela nação, pessoas que eram piedosas e que esperavam a vinda do Messias. Tópico 2, então, rituais sagrados. Lucas coloca o cristianismo dentro do contexto do judaísmo e não como uma seita derivada deste. Como qualquer judeu de seu tempo, Jesus se submete aos rituais da religião judaica. Lucas 2, 21 a 24. Como homem perfeito, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Então veja bem que o problema do judaísmo é a questão da interpretação da palavra de Deus. Porque eles pegaram a palavra de Deus e fizeram livros de interpretação, coisas e mais coisas, interpretando a palavra de Deus à sua maneira. E não tiveram a interpretação do Espírito Santo. Não ficaram dependentes do Espírito Santo para entenderem a palavra de Deus. Então, o judaísmo, o que foi criado realmente, veio de Deus.